Olá, seja muito bem-vindo aqui no canal Encontro Acásticos. Hoje vamos falar, eles já estão entre nós? Conheça a raça de alienígenas que caminham na Terra. E aí, você já teve algum contato com algum alienígena ou ser que você não sabe de onde veio e você sabe que não é da Terra? Vamos lá então? Antes de tudo, eu vou falar sobre o meu colar. Eu tô usando a pedra obsidiana marrom. Eu tenho várias pedras, daí nesse colar eu coloco qual energia que eu quero no momento. Eu vou ler o que essa pedra ela ajuda no meu campo, tá? Então, traz a cura profunda da alma, é protetora, serve de escudo contra a negatividade, proporciona um cordão de aterramento que vai do chakra da base até o centro da terra, absorvendo as energias negativas do ambiente e nos fortalecendo em tempos de necessidade. Eu escolho as pedras que eu vou utilizar no meu dia por intuição. Às vezes eu sinto de usar uma ametista, uma obsidiana, uma turmalina negra, um quartzo verde. Vai muito da vibração, da necessidade que o meu corpo pede. E ele vai lá, eu tenho várias pedras, e eu escolho qual que eu vou utilizar para ancorar a minha energia e melhorar a minha vibração. Então agora que você já sabe a pedra que eu estou usando, vamos lá então. Quem que são os seres planetários, né? Quem que são esses alienígenas que a gente observa, às vezes vê em filmes, em desenhos, por exemplo, Rick and Morty, tem vários desenhos que mostram vários seres, ou até o MIB que mostra várias raças de alienígenas, né? Também tem os Vingadores que mostram também essa realidade. Então são seres que são de outras dimensões, por isso que a gente não consegue acessar tão facilmente eles, e também porque eles não têm permissão para aparecerem, até há pouco tempo não tinha permissão para aparecerem de forma tão concreta para as pessoas. E agora os Estados Unidos eles já confirmaram que existe sim extraterrestres com a gente, e a partir de 2025 vai começar a ter mais aparições, tá? Muitos são seres evoluídos que já teve a sua ascensão, porque quando você já tem ascensão, você já tem a consciência de você materializar mais facilmente outras dimensões. E outros são seres e raças que têm uma tecnologia muito avançada que conseguem se materializar aqui também. Aqui nessa imagem a gente pode ver o pleiadiano louro, são características, tá? Mas não quer dizer que são realmente esses seres que estão habitando nesse corpo material, porque quando você se ascensiona, você não precisa mais de um corpo para você ancorar a sua energia, ou se comunicar, ou fazer as suas atividades. Mas é um exemplo. Tudo isso é para você despertar para mais curiosidade, ter aquela fagulha de procurar conhecer mais, ver se você tem uma afinidade com algum desses seres, ver também se você sonha com eles ou se eles já conversaram com você, e ter conhecimento quando alguém for falar com você sobre eles. Então, um loiro de pele branca, o pleiadiano, um liriano que tem imagens de felinos, arcturianos que são azuis, que tem os símbolos na testa, são os andromianos. Tem os greys, que são baixinhos, que trabalham muito com a energia da Terra. Tem o reptiliano, que o Rodrigo Roma até falou numa live dele, que a Terra é dos reptilianos, por exemplo, eram dos dinossauros. Então a gente está na Terra deles. E nem todos os reptilianos são maus, cerca de 14%. Como na Terra, nem todos os seres humanos são bons ou maus. Eles são frequências descritos como seres que sustentam a influência e a energia, os ciclos de aprendizados coletivos de uma civilização planetária. Mas a natureza exata dessas influências ainda é objeto de muitas interpretações. Então, em seres antigos como Atlântida, Egito, lá no México, esqueci o nome,
daquelas pirâmides que tem no México. Aqui no Brasil tem Ratanabá, tem desenhos desses outros seres que vieram para a Terra para ajudar na evolução, e também seres que tinham um propósito muito egóico, só poder, dinheiro e até matéria-primas. Entre os mais mencionados nesse contexto estão Kumaras, associada a Vênus, muitas vezes ligada a ensinamentos de amor e evolução, que são essas crianças. Elas são representadas como 4 crianças que falam sobre evolução, amor, alegria, expansão de consciência. Sananda e Lignada, frequentemente reconhecidos como tradições místicas, como as expressões crísticas, que são esses dois, que também falam que é Jesus e Maria Madalena, que Jesus veio à Terra e ele não foi crucificado, e Maria Madalena foi a esposa dele, tá? Então, no livro Mensageiros do Amanhecer, que eu já indiquei aqui, tem esse relato, e também nos livros do Rodrigo Romo e nas lives dele, ele também afirma, entre outros espiritualistas e estudiosos da Bíblia, e no livro de Enoque também tem, outros estudiosos da Bíblia que falam que ele não foi crucificado e ele teve uma esposa como uma união de yin e yang, tá? E ela também era uma mulher que sustentava essa energia de amor junto com ele. E os conselhos interplanetários, como que são aqui, ó. Eu tô apontando ao contrário, né? Que na gravação inverte a câmera, mas são esses aqui. Tem um pleiadiano, um arcturiano, um reptiliano, um andromedano, um grey e um liriano. Pode ser que eu tenha trocado um pouco o andromedano, a visualização, mas é mais ou menos isso. E deste lado aqui, a gente tem os seres planetários: sirianos, pleiadianos, arcturianos, andromedanos, reptilianos, citados em diversas canalizações com colaboração com a evolução da Terra. Esses nomes de grupo são compartilhados em relatos que circulam principalmente em círculos de espiritualidade, galáxia e terapia vibracional. E os extraterrestres negativos? Também há muitos relatos, tanto espirituais quanto ufológicos, que falam sobre a existência de seres e grupos extraterrestres com intenção não colaborativa. Esses relatos descrevem, por exemplo, interferência entre sistemas biológicos, emocionais ou mesmo espirituais da Terra, associadas a certas raças ou tecnologias. Entre os nomes mais citados nesses aspectos estão reptilianos, greys, híbridos e grupos ligados à inteligência artificial. Então há relatos que sim, tem seres com capacidade cognitiva acima da gente que comandam a Terra, que comandam os humanos também. Aquela série Departamento de Conspirações, se você ver ela inteira, você vai ver que tem uns seres que são não humanos que lideram os humanos, que seriam esses seres negativos. Em vez de classificar seres bons e maus, talvez o mais sábio seja observar suas intenções e seus efeitos de suas ações, assim como fazemos com os próprios humanos. Se um ser, seja físico ou sutil, contribui para a expansão de consciência, da liberdade e da harmonia, ele pode ser visto como aliado. Se por outro lado promove medo, controle e dominação, é válido questionar seus propósitos. Então, quando você tiver algum contato com algum alienígena, você tem que sentir qual a mensagem que ele está te passando. Seja de manipulação, medo, ou de amor, alegria, expansão. E tem um outro ponto, que às vezes o nosso pior inimigo é a nossa própria mente. Então, você pode ter um contato com outros seres e eles falarem coisas que a sua mente realmente acredita e tá conectada com eles, e você sente que isso vai realmente fazer bem para outras pessoas, mas outra pessoa de fora pode observar o seu comportamento e ver que não é um comportamento que leva para a expansão de amor, alegria ou para a expansão de consciência da coletividade. Por exemplo, aquele cara do bigodinho, ele acreditava profundamente que o que ele estava fazendo era bom para as outras pessoas.
Então por isso que você tem que ter pessoas boas, que são fraternas, que têm valores enraizados, valores justos da coletividade, do amor, do crescimento, para quando você tiver algum contato seu mesmo nas suas meditações ou com extraterrestres, outros seres, e eles te pedirem algumas coisas específicas, ou você mesmo, o seu eu superior te pedir alguma coisa específica, você contar para essa pessoa e ver se realmente é coerente ou não. Então está aberto a outras opiniões, porque também o nosso próprio ser, como humanos, somos falhos. Qual a importância de saber quem são? Então, primeiramente, eu quis trazer esse vídeo porque desde muito pequena eu tenho uma ligação muito forte com esses seres. Quando eu via filmes e séries, e eu tinha muitos sonhos com eles, com totalmente outras realidades desde a infância, e eu não via nada na internet sobre esse assunto. E confesso que dar essa linha, como eu estou dando com essas explicações, eu vou falar de um por um aqui no canal. Vou mostrar imagens, da onde vem, um pouco da história, da filosofia. Isso vai ser tipo um presente pro meu eu do passado até. Se você tá vendo esse vídeo, eu tô dando um presente pro meu eu do passado, porque se você gosta desse assunto, você sabe o quão pouco tem conteúdos na internet, principalmente para você visualizar sobre esses seres. 90% das imagens, 99% das imagens dos meus vídeos sou eu que produzo, tá? Então não é tirado de algum lugar, a maioria fui eu que fiz. Essa imagem aqui é de um relato de um rapaz que um ser pegou ele, levou pro espaço, passou várias informações para ele. Ele não conseguiu captar essas informações. E na hora que ele voltou para a Terra, tinha 1% do que esse sábio tinha falado para ele. E ele falou: bom, daqui a próximas eras eu volto para te pegar de novo para ver se a sua mente, seu vaso expandiu para ter tal conhecimento ou tal informação. Então eu quis se apresentar com essa imagem, que eu achei bem interessante essa história. E eu já tive alguns pequenos experiências parecidas com essas. Então vamos lá, qual que é a importância de saber quem são? Autoconhecimento galáctico. Quando você sabe de onde vem a sua alma, sua missão, encarna com mais clareza. Muitos de nós somos fragmentos desses seres encarnados para ancorar luz. Reconexão com a sua origem espiritual. Saber sobre os seres planetários é lembrar de quem você era antes da Terra e por que aceitou estar aqui. Então a maioria de nós tem uma origem planetária antes. Então a gente não veio com essa roupagem humana, a gente tem uma outra origem. Só que é uma camadas muito profundas para você conseguir identificar e acessar a sua origem. Ativação do DNA multidimensional. Ao entrar em contato com essas consciências, você ativa frequências superiores do seu campo, facilitando cura, despertar e expansão. Entrar em contato com essa consciência. Então, quando você começa a descobrir esses seres, você já começa a ressoar com eles e ajudam também a trabalhar na sua egrégora para sua expansão de consciência. Acelera no caminho de ascensão. Eles são como mentores interdimensionais e pode te orientar com energias, sonhos, sincronicidades e canalizações. Consciências negativas de não saber. Identificar com o sofrimento humano, você sente apenas um corpo, preso à dor, culpa, medo e escassez. Quando você não tem uma mente expansiva, que tem sim outros seres junto com a gente, não só nessa dimensão, em várias dimensões coexistindo, em várias realidades paralelas existindo, você fica presa nessa matrix, nesse holograma, que todas as suas dores humanas ficam extremamente mais expansivas, porque só existe isso. Então quando você começa a abrir a sua mente, você começa a estudar, ter aquela fagulha do conhecimento, os seus
os seus problemas da sua casa, da sua vida, eles vão se diminuindo. E você começa a entender que não acaba só aqui. Caso aconteça alguma coisa com o seu corpo físico, você ainda continua em energia, matéria e consciência. Então, seus problemas não acabam no 3D, como muitos falam, religiões falam também isso. Ilusão de separação. Esquece que existe uma teia cósmica viva, onde todos os mundos trocam energia e aprendizado. E também quando um planeta ele está em evolução, a comunicação vem para o planeta Terra também. E assim é uma teia, onde todos nós estamos em evolução juntos. Portas fechadas para auxílios interdimensional. Quando você ignora a existência de seres prontos para te ajudar, fecha o campo para a sincronicidade espiritual. Adormecimento espiritual. Sem essas lembranças, você vive no piloto automático, desconectado da sua verdade e potência cósmica. Quais dimensões eles habitam? Então, eu fiz uma tabela para vocês entenderem, começarem a compreender qual linha dimensional eles estão e quais agentes estão. Lembrando que a primeira dimensão são pedras, a segunda, animais, a terceira, humanos. A quarta são espíritos desencarnados, pensamentos coletivos e outros seres que a própria humanidade cria no seu consciente coletivo. Então vamos lá. Seres como pleiadianos são altos, loiros, vivem na quinta dimensão e sétima dimensão. Características principais, tá? Amor, beleza, cura emocional e despertar espiritual. Arcturianos trabalham muito aqui no Brasil. Sexta dimensão e nona dimensão. Tecnologia espiritual, geometria sagrada, medicina quântica. Sirianos, sexta dimensão e oitava dimensão. Sabedoria ancestral, ligação com a Terra, guia de Atlântida. Andromedanos, sétima dimensão e 12ª dimensão. Mestre do tempo, proteção das galáxias, liberdade e verdade. Kumaras, oitava dimensão e 12ª dimensão. Regentes planetários atuam como arquitetos da evolução. Conselho de Orion, nona dimensão, 13ª dimensão. Regulação kármica galáctica, equilíbrio dimensional. Tudo na física quântica é tudo vibração, a gente vibração, e a única coisa é que eles vibram numa outra frequência. Quando a gente está vibrando na terceira dimensão, até numa quarta, às vezes a gente vibra na quinta, na sexta dimensão, eles vibram consequentemente nessa dimensão específica. Agora eu vou comparar a 3D com as outras dimensões. E eu já experimentei não estar na 3D, eu não sei se eu estava na quinta ou na sexta dimensão, e é uma diferença absurda, assim, de você conseguir sentir a leveza lá. Aqui é muito pesado, você sente a pressão da terra, você sente a pressão do corpo, do materialismo, das coisas negativas que estão acontecendo no planeta. Lá é a alma muito leve, muito amorosa. Consciência. Terceira dimensão. Limitada, dual, baseada no ego. Nas outras dimensões. Expansiva, unificada, baseada na alma e na fonte. Lembrando, muitos seres que ascensionam, e a gente tem esse contato com seres e a egrégora fractais deles, que são ascensionados, eles estão unificados com um jogo muito maior, que é o jogo de ajudar todos os seres que estão na dor, que estão no ego, estão na dualidade ainda. Tempo. Linear. Lá. Multitemporal. Atemporal. Corpo. Que aqui, denso, físico, sujeito à dor e à morte. Lá. Sutil, energético, autocurável e pura consciência. Comunicação verbal, limitada. Lá, telepática, energética e simbólica. Quando eu estive em outras dimensões, dificilmente algum ser falava comigo. Era tudo telepaticamente. E era como se estivesse conversando mesmo.
Realidade separada, materialista. Dimensões superiores, unificadas, energéticas, co-criadas com consciência. Saber quem são os seres planetários não é só uma curiosidade espiritual, é um chamado de alma. É um convite para lembrar que você nunca esteve sozinho e que o sua dor tem um propósito e que existem seres, famílias e consciência esperando você abrir um canal na lembrança. Se você sente esse chamado, é porque você é parte disso. Agora eu vou falar um pouco sobre os positivos, neutros e negativos. Lembrando que todos os seres e raças têm positivos, têm neutros e negativos, tá? É baseado nos estudos sobre raças alienígenas que eu vou estar colocando nessa lista, tá? Mas sempre abre a consciência, tá? Que existe várias linhas de tempo, várias realidades paralelas, trabalhando ao mesmo tempo. Então vamos lá. Primeira, pleiadianos. Segunda, sirianos, lirianos, arcturianos, andromedanos, veganianos, lumirianos, felinos, actors, eu acho que eu ia falar isso, e golfinhos e baleias de Sirius B. Olha essa imagem, que interessante. Eu coloquei esses cristais que me lembram muito aonde eu fui, que era um reino bem parecido com esse. Aqui a gente pode ter lumiriana, arcturianos, felinos, humanoides. Essas terrestres neutros, Grey positivo, Zatas evoluídos, Alunax neutros, linhagem evoluídas, insectoides sábios, como Antorianos. Insectoides é parecido com esse bonequinho aqui, ó, insectoide, bonitinho, né? E outra coisa, lembrando que eles são bem altos, tá? Alguns são baixinhos, mas a maioria são altos. Essas terrestres negativos, reptilianos negativos, draconianos, greys negativos, zatas degenerados, arcontes, não exatamente essas terrestres, mas entidades extradimensionais, Anunnakis dominadores, linhagem caídas. Então me diz, você já teve alguma experiência com alienígena, seja na sua casa, em sonho, em meditação? Comente aqui embaixo que eu vou ter muito orgulho de responder você e a gente trocar esse feedback. Se você gostou, já se inscreve aqui no canal, não perca mais nenhum conteúdo sobre autoconhecimento e espiritualidade. Lembrando que eu vou fazer um vídeo completo de todos esses seres, falar a origem, de onde vieram, características e até uma mensagem no final. Então, se você gostou, já se inscreve, curte aí. Tchau, tchau!